Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Hoje tem jogo do Botafogo, o Glorioso é o meu grande amor. Às 16 horas, o Glorioso entra em campo para enfrentar o Santos no estádio Newton Santos pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trago a análise tática pré-jogo num próximo conteúdo, daqui a pouco. Antes, quero falar sobre a classificação do Botafogo para a Copa Libertadores de 2024. Sim, com o empate ontem entre Atlético Paranaense e Vasco, o Fogão está garantido na competição continental. Um misto de sentimentos para o torcedor alvinegro, para o que tínhamos anteriormente. A vaga na Libertadores é um baita feito. Mas quando uma situação inesperada se apresenta para que você consiga conquistar uma taça, você tem que agarrar de todas as formas. A mentalidade vencedora também é semeada dessa maneira. Apareceu a possibilidade de um grande título. Tem que ganhar. E o Botafogo está facilitando a vida dos adversários, ou pelo menos estava, espero que isso mude agora. Então, o Botafogo, como clube, vem cumprindo os objetivos traçados desde a implementação da SAF, só que outras situações muito favoráveis apareceram e o Botafogo frustrou a torcida em vários momentos. O Botafogo, em 2021, venceu a Série B, subiu de divisão. Em 2022 veio a implementação da SAF durante o ano. Primeira janela, muitos jogadores chegando. Segunda janela, jogadores mais qualificados. E o Botafogo tinha como objetivo estar numa competição continental, sendo que a Sul-Americana era mais factível. Só que o time se desenvolveu bem no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2022 e brigou por uma vaga na Libertadores até a última rodada. E o que aconteceu? Faltando 3 rodadas para o fim, o Botafogo foi a Minas Gerais enfrentar o Atlético Mineiro quando muitos já não acreditavam. E fez 2-0, com um belo gol do Vitor Sá, com um gol de cabeça do Tiquinho Soares. A torcida compareceu na penúltima rodada contra o Santos, no estádio Newton Santos. E o Lucas Fernandes foi uma mistura de Garrincha com Jairzinho, com Gerson, com Didi, com Rogério Bailarino, com Mendonça, com Roberto Miranda, com Paulo César Caju, Túlio Maravilha. Estou exagerando um pouco, gente. Mas ele acabou com o Santos, o Botafogo detonou o rival e venceu por 3-0. Podendo, então, decidir uma vaga para a Libertadores de 2023 contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E o que nós vimos? Uma das piores atuações do time em 2022, contando com o grupo do Campeonato Carioca daquele ano, que era limitadíssimo, com resquícios da Série B. O Botafogo, na hora de pelo menos brigar por uma vaga na Libertadores, falhou. E falhou muito feio. Os jogadores jogaram contra o Atlético Paranaense de forma muito parecida com o que jogaram contra o Fortaleza recentemente. Só que o Atlético Paranaense, também querendo ir para a Libertadores, na Arena da Baixada, não deixou o Botafogo respirar e fez 3-0. Então foi uma frustração pela forma como o Botafogo jogou naquele momento. O time poderia pelo menos ter lutado mais, ter sido mais organizado também, porque não adianta correr errado. Passou, férias, pré-temporada, quer dizer, o Botafogo praticamente não teve pré-temporada, Campeonato Carioca muito conturbado, Copa do Brasil começando. Então nós pensamos, bem, está dentro do projeto, Copa Sul-Americana, o Botafogo entra como um dos favoritos, e entrava mesmo, tanto que não perdeu para o campeão nem na altitude, no Rio de Janeiro jogando mal, 0-0 com a LDU, e lá em Quito também 0-0 na fase de grupos. Só que o Botafogo, mais uma vez, foi frustrando a torcida porque o time não deu o devido valor à competição desde o primeiro jogo. Tem menos a ver com o treinador, porque passaram pelo Botafogo na Sul-Americana Luiz Castro, Cláudio Caçapa e Bruno Lage. A eliminação foi feia, empatou com Defensa e Justiça nas quartas de final no Rio de Janeiro e perdeu por 2-1 na Argentina, mas desde o primeiro jogo contra o Magallanes, um dos últimos colocados lá no campeonato chileno, 2-2 lá no Chile, jogo horroroso, Botafogo com 1 a mais desde o início do segundo tempo. A grande atuação contra o César Valerro, fraquíssimo time peruano no Newton Santos, 4-0 Botafogo, se bem me lembro, 3 gols de bola parada.
uma falta do Eduardo, 2 pênaltis, e o Botafogo venceu. Lá no Peru, o Botafogo fez 3-0 no primeiro tempo, tomou 2 gols no segundo, de um time muito limitado, e a bola ainda bateu na trave no final. O Botafogo poderia ter cedido o empate. O Botafogo empatou com o Magajanes no Rio de Janeiro, 1-1. Contra o Patronato no Rio de Janeiro, 1-1. Aí já era o Bruno Lage. Tudo bem que tinha vencido bem na Argentina com o Caçapa por 2-0. O Botafogo não levou a Sul-Americana a sério. Mesmo assim, o time foi recebido após a eliminação no aeroporto, porque a torcida apoiou, entendendo que já na eliminação, nas quartas de final, o Botafogo estava muito focado no Brasileirão. E a gente quer muito o título brasileiro. Tinha uma vantagem grande, um clássico contra o Flamengo no sábado seguinte. Então a torcida foi dar apoio, passar energia, e a torcida vem dando show ao longo do ano. Ali já se apresentava uma possibilidade muito grande com relação ao título brasileiro. O Botafogo estava muito bem encaminhado na competição. Todos pensávamos que poderia ser questão de tempo, mas o time tinha que vencer jogos ainda, o campeonato ainda não tinha acabado. E vem se arrastando ao longo do segundo turno. Por isso chega agora, conquistando algo grande, para o que tínhamos até pouco tempo, com a torcida apenas recebendo como uma notícia a classificação para a Libertadores. Lembro que em 2016 o Bruno Silva fez o gol contra o time reserva do Grêmio lá no Sul, 1-0 Botafogo, comemorei muito. Vencemos o jogo, comemorei muito, o Botafogo estava na Libertadores e fez um papel importante em 2017. Agora nós conseguimos isso, e foi na última rodada, agora nós conseguimos isso com uma tranquilidade absurda. O empate do Atlético Paranaense, muita gente nem estava vendo o jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense lá no estado do Paraná, e o Botafogo, a 4 rodadas do fim do campeonato, está na Libertadores. Mas como o time vem frustrando o torcedor rodada após rodada, isso não foi recebido com festa e nem deveria. A torcida mostra também que torce para um clube grande, um clube que tem objetivos claros, um clube que vem batendo os objetivos, vem conseguindo se estruturar, mas por conta de não ter aproveitado a grande oportunidade para ganhar o título brasileiro com facilidade, a torcida se frustra. Torcida de clube grande, de clube gigante. Vamos torcer para que o Botafogo ainda consiga vencer os jogos que faltam no Brasileiro e que o Palmeiras tropece para que sejamos campeões. Vou continuar torcendo enquanto a matemática me disser que posso. Não vou jogar a toalha antes. Espero que os jogadores também não façam isso. E agora, falando sobre o clube, sim, o clube, como eu digo, quem estuda gestão no futebol sabe, e acompanhando o Botafogo, claro, que o Glorioso está no caminho certo. Dificilmente vai retroceder. O Botafogo brigue sempre lá em cima na tabela. Que se classifique para a Libertadores de forma rotineira. Que realmente não comemoremos, mas não por estarmos frustrados, mas sim por ser normal. Que o Botafogo seja sempre o primeiro, fique sempre entre os 2, entre os 3, porque ninguém ganha todo ano, daqui para frente. Só que, para fechar o vídeo, eu reitero, a mentalidade vencedora também faz parte de um clube que consegue se adaptar a situações boas, ou seja, agarrar ótimas oportunidades. E o Campeonato Brasileiro de 2023 era uma ótima oportunidade para o Botafogo, que ainda tem algumas possibilidades. Beleza, galera? Daqui a pouquinho eu volto aqui com a análise pré-jogo para Botafogo e Santos às 16 horas. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!